Fala aí, turma, uma boa noite para todos vocês. Estamos aí de volta como prometido para darmos continuidade ao nosso simulado CNH do Brasil. Para você que não assistiu ao nosso vídeo anterior, onde a gente abordou da questão de número 1 até a questão de número 15, não se preocupe, no final desse simulado vou estar deixando aí o link. Só você clicar para assistir, para você não vir perder o que foi passado nas questões anteriores, com dicas e macetes estratégicos aí para facilitar no seu estudo e preparação, é claro, para a sua prova teórica, beleza? Então, turma, já deixa aquele like para fortalecer o nosso canal, papel e caneta na mão e vamos ver aí a nossa questão de número 16. Após o processo, a punição foi confirmada. O que a penalidade pode incluir além da multa e da advertência por escrito? Letra A. Suspensão temporária do direito de dirigir ou até a cassação definitiva da CNH. Letra B. Remoção do veículo para o pátio. Letra C. Recolhimento de documentos. E letra D. Retenção do veículo. Qual é a resposta certa? Prestem bastante atenção e bora lá! Após o processo, a punição foi confirmada. O que a penalidade pode incluir, além da multa e da advertência por escrito? E a resposta aí foi a letra A, suspensão temporária do direito de dirigir ou até a cassação definitiva da CNH, beleza? E mesmo que você não soubesse aí qual era a resposta certa, se você é aluno aqui do nosso canal e já pegou essa dica aí que eu vou repassar aqui para vocês, com certeza você saberia responder tranquilamente essa questão. E o que é essa dica? É vocês saberem a diferença de penalidade para medidas administrativas. O macetezinho aí, turma, é que no caso das medidas administrativas, elas irão começar com R ou com a letra T, certo? E no caso das penalidades, não começarão nem com R e nem com a letra T. Então, para quem já pegou essa dica aí de prova, já tinha eliminado a letra B, C e D, pois elas começam com R e por começar com a letra R, elas se tratam de medidas administrativas. Então, a única alternativa aí que se trata de penalidade, que é o que a questão está abordando, é a letra A, suspensão temporária do direito de dirigir ou até cassação definitiva da CNH. Então, todas as dicas e os macetes que a gente for passar aqui para vocês, anotem no caderno de vocês, beleza? E o nosso comentário é o seguinte: suspensão e cassação são as penalidades mais graves no Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Pergunta de número 17 diz o seguinte: após afivelar o cinto de segurança, o que fazer? Letra A, puxar ligeiro para cima e deixar bem justo ao corpo. Letra B, deixar folgado para conforto. Letra C, torcer a fita para prender mais. Ou a letra D, deixar o fecho sem travar. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção, vejam aí qual é a resposta certa. E bora lá então. Após afivelar o cinto de segurança, o que fazer? Nesse caso aí, a resposta é a letra A. Puxar ligeiro para cima e deixar bem justo ao corpo, beleza? Então é essa aí a resposta certa da nossa questão. E o nosso comentário é o seguinte: folgas aumentam deslocamento em impactos internos, beleza? Vamos ver aí agora o que diz a nossa próxima pergunta. Próxima pergunta diz o seguinte: um motorista está cansado e bocejando, mas quer terminar a viagem. O que ele deveria fazer? Letra A, beber café e seguir. Letra B, parar em local seguro e descansar. Letra C, abrir o vidro e continuar. E a letra D, aumentar o som do rádio. Qual é a resposta certa da nossa questão?
Prestem bastante atenção. E vamos lá. Um motorista está cansado e bocejando, mas quer terminar a viagem. O que ele deveria fazer? E a resposta certa aí é a letra B de bola. Ele deve parar em local seguro e descansar, beleza? Então esse aí é o recomendável. E o nosso comentário diz o seguinte: conforme os princípios da direção defensiva, o cansaço é uma condição adversa do condutor que diminui drasticamente a atenção, a capacidade de julgamento e o tempo de reação, equiparando-se à direção sob efeito de álcool. Vamos ver agora o que diz a nossa próxima questão. Pergunta de número 19, turma, diz o seguinte: o que deve ser feito primeiro ao chegar a um local de um sinistro? Letra A, verificar se o local é seguro antes de se aproximar. Letra B, tentar remover as vítimas imediatamente. Letra C, acionar o socorro apenas após avaliar as lesões. E letra D, aplicar os primeiros socorros sem observar o ambiente. E aí, vocês olhando as alternativas, vendo a questão, é claro, qual dessas alternativas aí vocês escolheriam como correta? Prestem bastante atenção e vamos ver aí se vocês acertaram. O que deve ser feito primeiro ao chegar a um local de um sinistro? E a resposta certa aí é a letra A. Verificar se o local é seguro antes de se aproximar, beleza? Então é essa aí a resposta certa. E a nossa dica de prova aí para vocês, pessoal, é o seguinte, já anote aí no seu caderno. Quando aparece a palavra imediatamente na alternativa, geralmente a gente considera essa alternativa como pegadinha, é um gatilho de eliminação de alternativa. E isso também é válido para a palavrinha apenas, e a gente já falou sobre ela na nossa prova anterior, beleza? Então já anotem aí e fiquem atentos quanto a isso. E o breve comentário da nossa questão diz o seguinte: normalmente a segurança do socorrista vem em primeiro lugar. Se o local for perigoso, ele pode se tornar mais uma vítima. Lembre-se disso aí, beleza? Pergunta de número 20. O que deve ser evitado ao socorrer uma vítima com fratura exposta? Letra A, evitar movimentos bruscos. Letra B, cobrir o ferimento com pano limpo. Letra C, tentar alinhar o osso quebrado. Ou letra D, chamar o socorro. Qual dessas alternativas aí é a resposta certa da nossa questão? Observem bem cada uma dessas alternativas. E bora lá! O que deve ser evitado ao socorrer uma vítima com fratura exposta, ou seja, aquilo que você não deve fazer, tá? E a resposta é a letra C de casa. Tentar alinhar o osso quebrado. Então é essa aí a resposta certa. Turma, lembre-se que em questões de primeiros socorros, no caso de fratura exposta, vocês nunca devem tentar recolocar o osso de volta no lugar, tá? E nada de fazer movimentos bruscos, pois nessa situação você pode vir agravar mais ainda a situação, beleza? E o nosso breve comentário diz o seguinte: nunca se deve tentar recolocar o osso no lugar, pois isso pode agravar lesões e causar hemorragias internas, ok? Bora seguindo aí. Questão de número 21 diz o seguinte: por que parar em locais proibidos prejudica a segurança? Letra A, porque ocupa a calçada. Letra B, porque afeta pedestres, fluxo e serviços essenciais. Letra C, porque deixa o trânsito feio. Ou letra D, porque gera barulho. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá. Por que parar em locais proibidos prejudica a segurança? E a resposta seguindo a uma dica que eu já expliquei no simulado anterior
seguindo aquela lógica das alternativas maiores ou aquela mais completa da informação, então a resposta certa aí foi a letra B de bola, porque afeta pedestres, fluxo e serviços essenciais, ok? E o nosso comentário está aí. Estacionar errado compromete a segurança e a dinâmica da via. Bora à próxima questão. Agora vejamos aí o que diz a nossa pergunta de número 22. O motorista joga uma lata de refrigerante pela janela do carro. Além de ser uma falta de educação, como essa atitude é classificada pela legislação? Letra A, como uma infração de trânsito média e um ato que prejudica o meio ambiente. Letra B, como uma atitude inadequada, mas que não gera nenhuma penalidade. Letra C, como uma infração leve, pois não coloca a vida de ninguém em risco. E a letra D, como uma infração grave, com a mesma penalidade de furar um sinal vermelho. Qual é a resposta certa da nossa questão? E aí, turma, se vocês acertarem essa questão, comente aí nos comentários: professor, eu acertei a questão de número 22, beleza? Lembrando a vocês, no final, comente aí nos comentários qual foi o resultado de vocês, beleza? E bora lá! Um motorista joga uma lata de refrigerante pela janela do carro. Além de ser uma falta de educação, como essa atitude é classificada pela legislação? E a resposta foi a letra A, como uma infração de trânsito média e um ato que prejudica o meio ambiente. E o comentário da nossa questão, turma, diz o seguinte: jogar lixo pela janela é classificado como infração média, além de ser um crime ambiental que contribui para a poluição das cidades e entupimento de bueiros, de acordo com o artigo aí 172 do Código de Trânsito Brasileiro. Bora à próxima questão. Pergunta de número 23, pessoal. Uma vítima apresenta hemorragia nasal. Qual deve ser o procedimento correto? Letra A, inclinar levemente a cabeça para frente e comprimir o nariz. Letra B, deitar e levantar o queixo. Letra C, inclinar a cabeça para trás. Ou letra D, tampar uma narina e inspirar profundamente. Qual dessas alternativas é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá. Uma vítima apresenta hemorragia nasal. Qual deve ser o procedimento correto, pessoal? E a resposta é a letra A. Inclinar levemente a cabeça para frente e comprimir o nariz, certo? E o nosso comentário é o seguinte: inclinar para frente evita que o sangue vá para as vias respiratórias e a compressão ajuda a estancar o sangramento. Pergunta de número 24. O que essa placa indica ao condutor? Letra A, que a via termina logo adiante. Letra B, que a pista é de mão dupla. Letra C, que há um cruzamento com semáforo. Ou letra D, que a via se divide em duas direções à frente. Qual é a resposta certa da nossa questão, turma? Prestem bastante atenção. E bora lá. O que essa placa indica ao condutor? E a resposta é a letra D de dado, que a via se divide em duas direções à frente, certo? E para quem não sabe aí, ó, o nome dessa placa é bifurcação em Y. E vamos ao nosso breve comentário. A placa alerta que a estrada se divide e o condutor deve decidir o sentido com antecedência. Bora à próxima pergunta. Questão de número 25. Qual atitude evita derrapagens em curvas? Letra A, acelerar forte na saída. Letra B, frear bruscamente dentro da curva. Letra C, reduzir a velocidade antes da curva. Ou letra D, girar o volante rapidamente.
qual é a resposta certa da nossa questão. Observem bem. E vamos lá. Qual atitude evita derrapagens em curvas? E a resposta aí da nossa questão foi a letra C de casa. Reduzir a velocidade antes da curva, ok? Então foi essa aí a resposta certa. E vejam só, pessoal, já comentamos aí sobre isso, mas eu vou voltar a repetir para quem está assistindo a esse vídeo aqui pela primeira vez. Cuidado quando se fala em frear de forma brusca. Vocês vão eliminar a alternativa, tá? Isso é um gatilho de eliminação de alternativa. E dizer também para girar o volante rapidamente, vocês também irão eliminar, beleza? Então tomem bastante cuidado com esses gatilhos aí de eliminação, o que cai muito nas provas teóricas, beleza? Vamos seguindo aí. Nosso comentário aí da questão diz o seguinte: redução antecipada mantém a aderência dos pneus, certo? Agora sim, vamos ver o que diz a próxima questão. Questão de número 26, turma, diz o seguinte: transportar uma criança sem um dispositivo de retenção adequado, bebê conforto, cadeirinha e etc. é uma infração de qual natureza? Letra A, gravíssima. Letra B, leve. Letra C, grave. Ou letra D, média? Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vamos ver aí se vocês acertam essa questão, beleza? E bora lá! Transportar uma criança sem um dispositivo de retenção adequado é uma infração de qual natureza? E a resposta aí foi a letra A, gravíssima. Se você acertou essa questão, comente aí nos comentários, beleza? E o nosso comentário aí da nossa questão, pessoal, diz o seguinte: a vulnerabilidade de uma criança em um sinistro torna essa infração uma das mais perigosas, sendo punida com a máxima severidade, beleza? Questão de número 27. Paulo dirige um ônibus com altura de 2 metros e encontra a placa abaixo. Ele pode seguir. Vejam a imagem da placa e bora lá. Letra A, sim, pois está abaixo do limite máximo permitido. Letra B, não, porque o veículo é grande. Letra C, apenas se houver espaço lateral. Ou a letra D, somente se não houver pedágio. Qual é a resposta certa da nossa questão? Observem bem aí as alternativas. E vamos lá. Paulo dirige um ônibus com altura de 2 metros e encontra a placa abaixo. Ele pode seguir, nesse caso, pessoal? Sim, ele pode, pois está abaixo do limite máximo permitido. Se vocês observaram, tem o 3,0 metros, tá? Na placa aí. E na questão está dizendo que o ônibus tem uma altura de 2 metros. Então, sim, ele pode passar ali naquele local, certo? E o nosso comentário é o seguinte: a altura informada na placa é o limite máximo. Veículos mais baixos podem transitar normalmente, beleza? Bora à próxima questão. Vamos lá, questão de número 28 diz o seguinte: a faixa de pedestres com suas largas listras brancas concede qual direito ao pedestre? Letra A, a prioridade de travessia, exigindo que os veículos parem. Letra B, o direito de atravessar, mas somente quando o semáforo de pedestres estiver verde. Letra C, direito do pedestre esperar até que não passe mais carro. E letra D, o direito de atravessar apenas se não houver veículos se aproximando. E aí, turma, qual dessas alternativas é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E bora lá! A faixa de pedestres com suas largas listras brancas concede qual direito ao pedestre? E a resposta é a letra A, isso aí, a prioridade de travessia, exigindo que os veículos parem. Então é essa aí
a resposta certa. E para quem aí ficou ligado, já eliminou a letra B e também a letra D por aparecer palavra somente e a palavrinha apenas, que é um gatilho de eliminação de alternativa 90% das vezes. E o nosso comentário aí diz o seguinte: a faixa de pedestres garante ao pedestre prioridade absoluta de passagem sobre os veículos ao atravessar a via, beleza? Agora a questão de número 29. Ouvir uma sirene enquanto dirige é um alerta para, letra A, redobrar a atenção e facilitar a passagem do veículo de emergência. Letra B, aumentar a velocidade para sair rápido. Letra C, ligar o pisca-alerta e continuar na mesma faixa. E letra D, ignorar o som se estiver na sua pista. Qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção e vamos ver aí se vocês acertaram. Ouvir uma sirene enquanto dirige é um alerta para, e a resposta foi a letra A, redobrar a atenção e facilitar a passagem do veículo de emergência, beleza? Então foi essa aí a resposta certa. E o nosso comentário aí diz o seguinte: a audição faz parte da função sensorial e ajuda na prevenção de sinistros. Agora, pra gente finalizar, vejamos o que diz a questão de número 30. Qual a função das faixas vermelhas na pavimentação das vias? Letra A, uma área de parada obrigatória para todos os veículos. Letra B, um espaço exclusivo ou preferencial para a circulação de ciclistas. Letra C, uma faixa de tráfego com velocidade máxima reduzida. Ou letra D, uma área de cruzamento perigoso que deve ser evitada. Qual é a resposta certa da nossa questão? Observem bem cada uma das opções abaixo e vamos lá à nossa verificação. Qual a função das faixas vermelhas na pavimentação das vias? E a resposta aí foi a letra B de bola. Um espaço exclusivo ou preferencial para a circulação de ciclistas, ok? E o nosso comentário aí diz o seguinte: a pintura de faixas vermelhas no asfalto indica faixas exclusivas para ciclistas, ciclovia ou ciclofaixa, beleza? E aí, turma, dessas 15 questões, agora da 16 até a questão de número 30, qual foi o resultado de vocês? Comente aí nos comentários e nos diga também de qual estado você está assistindo a esse vídeo, beleza? Turma, vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta dando continuidade com os nossos simulados da prova teórica do Detran. E para você que já está com a sua prova teórica marcada, desejo a todos uma excelente prova e que todos vocês possam vir a alcançar a tão esperada aprovação, beleza? Forte abraço, turma, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.